Vamos abrir nossas Bíblias aí, ó, no Provérbios capítulo 1. Provérbios capítulo 1. Já começou? Já vou fazer a abertura aqui. Bem, gente, nós vamos falar de Provérbios, começar com o capítulo 1, que é o primeiro livro de Provérbios. Eu ia falar até semana passada foi ceia, né? Então aí nós vamos falar, eu vou ler Provérbios e eu quero fazer algum comentário sobre alguns versículos, mas vamos ler Provérbios capítulo 1 todo, porque dá para a gente meditar por que ler Provérbios, por que é sabedoria, o que é sabedoria, né? O que Jesus nos ensina sobre isso. É bom de aprender, né? Oi? É bom poder de aprender essas coisas. Com certeza. E Provérbios é o livro da sabedoria, nos ensina, né? De viver da forma melhor, com sabedoria, com conhecimento, buscar o conhecimento. Então eu vou lendo aqui, gente, se você quiser abrir, vocês acompanhar. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter ensino do bom proceder, a justiça e o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temor do Senhor é reverência, gente, é respeito, é você chegar perto dele sabendo que ele é Deus, é você se colocar no lugar de servo, é esse temor nesse sentido, tá? Mas os outros desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco e busquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, aos inocentes, traguemos-nos vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda as tuas veredas aos pés, porque os pés correm para o mal, e se apressam em derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue, e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ele está falando aqui, gente, que na época, o que as pessoas faziam? Elas juntavam, né, os homens maus e falavam o seguinte: vão roubar fulano, vão matar, vão pegar tudo dele, para nós. Então ele está falando da ganância. As pessoas faziam isso com o inocente só para pegar os bens dele, pegar os despojos. Então Deus está nos ensinando no dia de hoje para a gente não ser ganancioso. Às vezes a pessoa gananciosa, ela prejudica o próximo, prejudica as outras pessoas por causa do dinheiro, por causa daquilo que ele quer. Ele é apegado ao dinheiro, ele é apegado às coisas, ele é ganancioso, ele quer para ele não quer para o outro. E às vezes até por inveja de a pessoa ter e ele não ter, ele vai lá e toma do outro, ele mata a pessoa e toma, né? Então o que ele está falando do ganancioso, né? Hoje em dia também se mata por causa de dinheiro, né? A gente vê aí, pode celular, pode várias outras coisas, mas existe uma forma também de a gente fazer isso, que é através de você prejudicar a pessoa, né? Prejudicar, não é você chegar lá e matar ela, não existe essa situação, mas existe a situação também que a pessoa percebe, fala mentira, prejudica o outro, prejudica no emprego, às vezes para subir de posto. Então assim, há várias formas de você buscar a ganância, de você ser ganancioso, sabe? E muitas das vezes faz até alianças, né, com pessoas que não são corretas perante Deus, para falar assim, não, nós vamos juntos, como a gente está vendo aí em política, em várias outras áreas, a gente vê isso, né, acontecendo o tempo todo. Então, olha o que ele fala: tal a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem possui. Então vai tirar a vida.
A vida que eu falo, aquele que eu acredito que ele está falando, é uma vida muito mais espiritual na eternidade, né? Porque a pessoa gananciosa também, ela não tem a aprovação de Deus, né? Então ele está falando para a gente não fazer isso, para a gente ser justo, a gente ser humilde, né? Aí ele vai falar aqui, ó. Ele fala, aí ele está falando do clamor da sabedoria. Quando eu vejo o clamor da sabedoria, eu me identifico muito com Jesus. Olha o que fala o clamor da sabedoria. Fala assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama a entrada das portas e das cidades, profere as suas palavras. Até quando, nécio? Nécio é a pessoa que não tem sabedoria. Aí o antônimo de sabedoria é nécio. Amareis a necessidade, e vós escarnecedores. Escarnecedores é aquela pessoa que zomba das coisas de Deus, zomba do que é o correto, né? Desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. A pessoa não está procurando conhecimento. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei, e vós recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Muitas pessoas estão rejeitando Jesus, estão rejeitando a palavra dele, não quer ser repreendido, quer só as bênçãos, quer só as coisas boas, mas não quer fazer as coisas que Deus pede para a gente fazer, quer desviar do pecado, quer andar nos caminhos dele, quer negar nós mesmos e seguir os caminhos dele, né? Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Olha para você ver o que ele fala agora. Quando chegar o aperto, chegar a angústia, a pessoa vai correr para invocar. As pessoas invocam Jesus. Ele está falando da sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus, Jesus é a sabedoria. Aí ele fala assim, olha, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Olha para você ver. Porquanto aborrece o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição, tá? Mas o que me der ouvido habitará seguro, tranquilos e sem temor do mal. Amém, irmão? Amém. Eu queria também voltar um pouquinho aqui. Todo mundo conhece Salmo 91, né? Salmo 91, todo mundo conhece, todo mundo até lê Salmo 91. Eu quero pegar aqui o Salmo 91, está aqui, ó. Eu queria pegar desde o 14, depois vocês podem ler Salmo 91, vocês vão ver. Olha o que fala no 14 e 15, que tem a ver tudo com o provérbio lá. Olha, porque a mim se apegou, nós se apegamos a Jesus, né? Com amor eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Aí ele fala assim: e ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Não está o oposto lá daquela pessoa que não quer o Senhor, lá em Provérbios? E o que quer o Senhor, o que é que acontece? Que se apega ao Senhor. Olha que maravilha. Na angústia estará conosco, Ele vai nos livrar. Só promessa, né? Só promessa boa. Então eu quero dizer, é nós sermos sábios, humilde, aceitar essa sabedoria, seguir o Senhor, não desistir, ficar firme, tá? E o que está de errado em nós, pedir o Senhor para tirar, porque tem coisa que a gente não dá conta, precisa do Espírito Santo nos ajudar. É colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou aqui, controla a minha vida. O Senhor tem total liberdade, porque Ele nos deu essa liberdade de escolha. Tem total liberdade de controlar a minha vida. Coloca o semáforo, eu faço sempre o semáforo. Ó, atenção, pá, é o amarelo, verde siga, vermelho. Vermelho você não pode pedir nenhum. Se você seguir no vermelho, o que vai acontecer? Vai tomar uma pancada lá, né? Então, às vezes eu peço: eu coloco um semáforo na minha vida. Eu acho que a gente deve pedir para Ele ter esse controle, a gente permitir falar com a nossa boca que nós somos dele, para Ele trabalhar a nossa vida. Amém, igreja? Vou orar. Senhor Jesus, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor. Como nós precisamos do Senhor, Pai. Nós não sabemos nada, mas queremos aprender, queremos a Tua sabedoria, Senhor.
Nos dê humildade, Senhor, para andar nos teus caminhos, o que o teu propósito na nossa vida seja eficaz, Senhor, que seja cumprido na nossa vida o teu propósito. Nos ajude nisso, Pai. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Prazer nós estarmos juntos, né, nessa manhã. Podemos estudar a palavra do Senhor e podemos também ter um momento de comunhão aqui, né, na igreja. Eu queria fazer alguns pedidos de oração, né? Queremos lembrar das famílias que estão enlutadas, né? A família da dona Juju, especialmente o Igor, né? Que é o filho que é membro da nossa igreja. Também lembrar da família de Beatriz, da família de Tilcinho, quem mais? Ajuda aí, Dani? Cleusa. Da Cleusa, isso. Tem uma colega minha lá do bairro que também tem o filho dela ontem, que está ali na Baixada. Vamos olhar pela família. Lá pela família, né? Tem mais algum pedido especial de oração? Então lá. Do meu lado, pelo lado da minha irmã, salvação, de saúde. Eu me acalmo. Pelo domínio por você. Tá. Tem mais pedido? Você já disse? Tiago. Tá. Beleza? Pela conversão da minha família, saúde também. Saúde, isso. Pastor, ela também pela família, a mãe que é a esposa do primo, do de frente lá de casa, que faleceu semana passada, ela está mandando mensagem para mim para orar, porque está difícil. Então, assim, olha por ele. E vamos continuar orando pelos enfermos, né? Então, né, vamos lembrar da Tita, da Eunice, né, que nós estamos orando, seu Eliseu, né, Dona do Carmo, mais alguém que nós estamos orando? Meu pai, por favor. Seu pai? Isso, seu Nilton. Nossa saúde. Saúde, Pediu a Deus chover também, mandar chuva. Os visitantes, nós queremos orar por eles também, agradecer a presença de vocês conosco, viu? É o Léo e a Bruna. E os meninos? Prazer, viu? Tê-los aqui com a gente. Que o Senhor abençoe a vida de vocês aqui no nosso meio. Vamos orar então? Vamos. Pai, nós queremos, Senhor, nessa manhã te agradecer, Pai, pelo privilégio que nos dá de reunir em Teu nome. Podemos estudar a Tua palavra, Senhor, aprender mais de Ti, ó Deus, e queremos também, Senhor, nessa hora colocar a vida desses irmãos que foram citados aqui, Senhor, diante do Teu altar. Tu disseste na Tua palavra, Senhor, que Tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, colocamos a vida dos nossos irmãos nas Tuas mãos e clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, Senhor, e por Tua bondade, ó Deus, na vida deles. Queremos também, Senhor, pedir consolo e conforto para os nossos irmãos que estão enlutados. Que o Senhor esteja, ó Deus, mandando o Teu Espírito Santo para consolar, Senhor, os corações, Pai, que estão sofrendo nessa hora. Ó Deus querido, obrigado também, Senhor, pela oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra livremente. Senhor, que ela continue falando ao nosso coração nessa manhã. Que, ó Deus, tudo aquilo que nós aprendemos aqui, Senhor, que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Assim te louvamos, te bendizemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos dar oportunidade, então, para a separação das crianças e dos jovens. Eles vão para as classes. Nós temos classe para todas as faixas etárias, né? Então, até jovens. E para os nossos irmãos adultos aqui, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, hoje nós iniciaremos um estudo na carta aos Romanos. Eu acredito que dentro de uns 2 anos nós vamos dar conta de terminar o estudo de Romanos. Assisti umas 30 mensagens do Nicodemos, não consegui terminar ainda. Pois é. Aqui nós vamos gastar uns 2 anos, se Deus permitir, né? Mas vamos estudar a carta aos Romanos. É uma carta preciosa, irmãos, muito preciosa. Das cartas do apóstolo Paulo, é a carta mais teológica. Então, nós vamos aqui
tem momentos aqui para conversarmos sobre doutrina mesmo, né? A carta é sobre doutrina. Então nós vamos abrir na carta aos Romanos, o capítulo 1, e nós leremos do primeiro verso até o verso 7. Tá? Então, carta aos Romanos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 7. Então, o texto diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe o texto que lemos para a nossa edificação. Irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, já dissemos aqui, é uma carta teológica, e para os irmãos terem uma noção da importância dessa carta, vou citar 3 grandes homens de Deus aqui na história, né? Em 386, Agostinho, Santo Agostinho, né? De Hipona, né? Na Itália, né? Ele foi discípulo do, como é que é o nome do cachorro do Lutero? Ambrósio, de Ambrósio de Milão. Ambrósio era o bispo da cidade de Milão, e Agostinho vivia uma vida totalmente dissoluta, né? Sua mãe Mônica orava por ele todos os dias e clamava pela conversão de Agostinho. Aí, um dia, conta, né, a história que a Mônica estava no banco principal da igreja, o primeiro banco da igreja, orando e chorando por Agostinho, pela conversão dele. E o bispo Ambrósio passa, né, e vê a mãe chorando e diz assim: é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. É impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Em 386, Agostinho estava num pátio e estava lendo o manuscrito da carta aos Romanos. E aí, quando se deparou num texto onde fala que a justiça de Deus se manifesta, nós vamos ver isso depois, né? Independente da lei. E aí Agostinho ouviu umas crianças gritando lá, e aí o que ele entendeu dos gritos das crianças no pátio era: o que toma, lê, o que toma, lê. E ele leu e converteu, virou o Santo Agostinho, o Santo Agostinho, né? Por causa disso. Em 1515, Martinho Lutero estava estudando a carta aos Romanos, era professor de teologia, doutor em teologia, né? E na cidade de Wittenberg, na Espanha, na Alemanha, onde aconteceu a reforma protestante, e se deparou com um versículo da Bíblia, onde diz lá que, em Romanos, né, um versículo de Romanos que diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí estourou a reforma, né? Por causa desse versículo que ele leu, né, mudou toda a história dele. Em 1738, John Wesley escreveu no jornal da cidade de Londres, né, que foi o seu encontro com a carta aos Romanos que o chamou para o grande avivamento do século XVIII que aconteceu. Tudo por causa de Romanos. Então a história desses 3 grandes homens de Deus, né, foi mudada e impactada por causa da carta aos Romanos. E essa carta, irmãos,
Quando ela foi escrita? Então, a gente não tem assim como precisar totalmente a data exata da carta. A carta foi escrita por volta do ano 53 até o ano de número 58 da nossa era, né, cristã, BC, né? Paulo a escreveu a um homem chamado Técio, né? Não conhecemos, a Bíblia não fala mais nada sobre ele. Na carta aos Romanos, no capítulo 16, versículo 22, ele fala isso. Provavelmente, Paulo escreveu essa carta quando estava em Corinto. Havia na cidade de Corinto um porto chamado Cencreia. Era o porto da cidade de Corinto. Lá havia uma igreja. E uma irmã dessa igreja de Cencreia, chamada Febe, foi quem levou a carta aos Romanos. Então ela que foi a responsável para levar a carta até a igreja em Roma, né, para chegar até a igreja de Roma. Qual foi a origem da igreja de Roma? Então é a única carta que Paulo escreveu a uma igreja que ele não conhecia e nem foi fundador da igreja. A origem da igreja de Roma é um pouco assim, até difícil da gente precisar também, porque a igreja, quando Paulo escreveu, nós sabemos que a igreja estava formada. Quando Paulo esteve em Roma, aí a igreja era uma igreja grande, né? Na época que Paulo foi, que ele foi preso, né? Ele desejava visitar a cidade, mas ele não teve como ir visitar normalmente. Ele foi preso, né, em Cesareia e foi conduzido para Roma, né? Os irmãos lembram a história de Atos que fala sobre isso. Mas provavelmente o que mais a gente pode talvez pensar é que naquele dia de Pentecostes, lembra? No dia de Pentecostes tinha judeus de todas as partes do mundo, e judeus que moravam em Roma e que estavam lá em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lá em Atos 2 fala sobre isso. E aí eles ouviram a palavra e se converteram. Lembra do sermão de Pedro, que se converteu mais de 3.000 pessoas? Então, depois, esses que se converteram, em Atos 8, eles foram todos expulsos de Jerusalém por uma perseguição, né? E aí diz que esses que foram expulsos, por onde eles iam andando, eles foram anunciando a palavra. E aí, se eram romanos, né, judeus nascidos em Roma, que vieram para Jerusalém, ao retornar, provavelmente fundaram a igreja lá em Roma. É a possibilidade que nós temos assim, mais certa, né? Mas depois, houve em Atos capítulo 18, o imperador Cláudio, no ano 49, expulsou todos os judeus de Roma. Outro incidente conhecido também. Lembra que Paulo, chegando em Éfeso, encontrou um casal chamado Áquila e Priscila? Lembra? E depois os levou para Corinto, né? Na cidade de Corinto. Então, Áquila e Priscila, lá no capítulo 18 de Atos, fala que eles estavam ali, vindos de Roma, porque Cláudio, o imperador, havia expulsado todos os judeus que moravam em Roma. E foi um incidente que aconteceu. A história fala que um rabino lá, judeu, aproveitou de uma senhora romana que havia se convertido ao judaísmo, e ela tinha muitas posses, e ela fez a doação das suas posses para o judaísmo, ou para a igreja, para a sinagoga judaica. E aí Cláudio, o imperador, ficou sabendo disso e se revoltou contra os judeus e expulsaram todos os judeus de lá. Outra possibilidade é que houve um motim contra os romanos, né, contra o império, lá em Roma, e aí causado pelos judeus. Então Cláudio expulsou todos os judeus que estavam lá. E Áquila e Priscila, que eram judeus, vieram para Éfeso, depois foram para Corinto, e lá em Corinto eles encontraram com Apolo, né, e ajudaram Paulo, foram missionários lá em Corinto. Com isso, como não tinha mais judeus em Roma, a igreja de Roma era totalmente gentílica. Então era só formada de gentios. Então quando Paulo escreve a carta, ele está escrevendo uma igreja de gentios, não de judeus.
Então, ao escrever a carta, Paulo vai então ensinar para eles doutrinas que para os judeus já eram básicas, né? Então, sobre soberania de Deus, e depois sobre eleição, e fala sobre a conversão dos judeus, tudo isso, mas para uma comunidade gentílica que não era formada de judeus, e Paulo então vai trazer todas as instruções e falar daquilo que ele cria, né? Tá. Tem um problema aqui de manuscrito, eu queria só mencionar para os irmãos, né? Se você abrir a carta aos Romanos, no capítulo 15, se você observar no capítulo 15 aí, versículo 33, capítulo 15 de Romanos. Eu vou pedir que os irmãos fiquem aí com a Bíblia aberta aí, disponível para a gente ler alguns versículos, tá? No capítulo 15, no versículo 33, Paulo faz uma saudação final. Notaram aí? Versículo 33, ele diz assim: e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Então, os estudiosos acreditam que a carta original aos Romanos, ela encerrou aí no capítulo 15, que depois, posteriormente, acrescentaram o capítulo 16, que provavelmente fosse uma carta a uma outra igreja, e que foi tomada essa parte final aqui e colocada no texto, né? Mas isso é só suposição, né? A gente não sabe. Uma das razões que eles falam isso é por causa desse versículo, que já era uma saudação final, e depois ele repete lá no finalzinho, né, do capítulo 16, versículo 37. Outra coisa que a carta, né, o conteúdo da carta, o tom em que Paulo escreve no capítulo 16 não combina muito com o restante da carta. A escrita é diferente. Pode ser que seja mesmo um texto que foi incorporado depois. E também uma outra coisa, que há um número muito grande de saudação a pessoas, de um pastor, que é Paulo, para uma igreja que ele não conhecia. Então, como que ele poderia saudar, né, ou mandar uma saudação a um número tão grande de pessoas que ele não tinha conhecimento? Então, por isso, supõe-se que o capítulo 16 foi incorporado depois, né? Mas isso não muda nada, porque o conteúdo é a palavra de Deus para a nossa vida, né? Isso não faz diferença nenhuma, né? Bom, a autoria também, ninguém contestou a autoria, é de Paulo mesmo, né? E ele se denomina como Paulo, que era o Saulo, né? Uma curiosidade a respeito de Saulo: a palavra Saulo é tirada do hebraico Saul, né? E é da tribo de Benjamim, então por isso era costume colocar nomes de homens da antiguidade, da história, que tivessem importância dar aos meninos, né? Então o nome de Saulo era um nome hebraico, né? Tirado do hebraico. E depois da conversão, lá na estrada de Damasco, aí ele passa a ser denominado como Paulo. A palavra Paulo no grego significa miúdo, né? Talvez porque Saulo fosse de pequena estatura. Na carta aos Coríntios ele refere isso, ele fala assim que a igreja de Corinto dizia: a palavra dele é forte, mas a presença dele é desprezível, né? Que Paulo fosse provavelmente uma pessoa muito feia e pequena, né? Não é que todo pequeno é feio não, gente, mas, né? No caso de Paulo, né? Como Jesus também, né? Não tinha beleza nenhuma que agradasse, né? Tá. Outra coisa é que a escolha desse nome também poderia ser, né, por ele ser de pequena estatura, ou talvez por aquela declaração dele que ele era o menor dos apóstolos, né? Ele falou, lembra? Ele disse: a mim, o menor dos apóstolos, chamado fora de tempo. Então talvez por isso pegou o nome Paulo, né, como codinome, né? Quando a gente lembrar de Saul, ele era o mais alto, mais bonito, De Israel, ele era mais alto que todo mundo de Israel. Aí vem Saulo, que se transforma em Paulo, né? O Saul que vira o miúdo, inverteu, né? Aqui, por humildade, né? Acerca de Paulo, eu tenho uma pergunta, porque igual o senhor falou que ele é um apóstolo que veio depois do tempo. Eu queria entender, porque Jesus escolheu
vamos falar agora mesmo. Vamos chegar. Aqui vamos tocar nesse assunto hoje, tá? Então vamos para o conteúdo da carta, né? Que é o que é o mais importante aqui, né? Essa introdução aí foi uma história só para a gente contextualizar. No conteúdo da carta, olha o primeiro versículo, ele diz assim: Paulo, né, nós já falamos então a autoria dele, sem problema. Servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele usa 3 palavras aqui com respeito ao seu apostolado. Primeiro, servo. Segundo, chamado. Depois, separado. São 3 palavras importantes quanto ao apostolado. Então, ao seu apostolado, né? Então, a palavra apóstolo que está aqui, nós vamos deixar um pouquinho para frente, nós vamos tratar dela. Mas vamos falar primeiro sobre a palavra servo aqui, né? Essa palavra no grego, ela tem um sentido de escravo, é o mesmo sentido de escravo. Então, em outras cartas, Paulo diz assim, que ele era o prisioneiro do Senhor, ou prisioneiro no Senhor. Então, é a mesma ideia de que ele perdeu, a partir do momento da conversão, ele perdeu a autonomia sobre si mesmo, e agora ele era servo de Jesus, ou seja, agora ele obedecia a Jesus, né? Então, quando ele coloca essa palavra aqui aos Romanos, ele está se auto-apresentando, e ele está dizendo assim, ó, eu sou um servo, eu estou à disposição do Mestre, que é o meu Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? E ele diz assim, e eu fui chamado para ser apóstolo. Quanto ao chamado de Paulo para ser apóstolo, nós vimos isso em Atos dos Apóstolos, e Paulo relata isso em 2 ocasiões, ele mesmo falando, mas há o primeiro relato, que é o relato de Lucas falando sobre a sua conversão. Então, se você abrir sua Bíblia, e abre a sua Bíblia, em Atos 9:15, que nós temos ali a declaração de que Paulo estava sendo chamado para ser apóstolo aos gentios. Atos capítulo 9, versículo 15. Quem achar, lê para mim. Outra pessoa abre para mim em Atos 22, versículo 14 e 15. E um outro ainda em Atos 26, 16 a 18. Vamos lá, primeiro texto, Atos 9, 15. Quem achou, lê para a gente. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então, claramente, Deus falou para Ananias, dizendo, ó, ele é um instrumento escolhido para mim. Então, quem escolheu Paulo? Deus. Então, ele está dizendo aqui, ó, eu fui chamado, eu fui escolhido, fui chamado, né, para ser apóstolo. E vem a outra palavra, separado. Então, eu fui tirado do meio dos outros e fui separado para ser apóstolo. Então, está lembrando do seu chamado. Atos 22, versículo 14 e 15, Paulo está dando testemunho diante, se não me engano, diante do rei Agripa. Aí ele diz aí, quem achar aí, lê, 14 e 15. 14 e 15. É Atos 22, versículo 14 e 15. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir uma voz da sua própria boca, porque terá de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. Aí agora foi a palavra de Ananias para Paulo, né? E Paulo dizendo que Ananias me falou isso. Ele disse assim, ó, o Deus de nosso pai te escolheu. Então ele está dizendo, ó, eu fui chamado e eu fui separado, eu fui escolhido, né, para pregar o evangelho diante dos gentios. Atos 26, 16 a 18, ele está falando de novo sobre a sua conversão, agora que é diante do rei Agripa, né? Ele fala, versículo 16 e 18 a 18. Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que vistes de minha parte, como daquelas que te manifestarei. E irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para te abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E aí o versículo seguinte ele diz, pelo que o rei não fui desobediente à visão. Então, Paulo recebeu o chamado, ele está dizendo, ó, eu fui chamado, e eu fui separado por Deus para ser apóstolo.
Então, pensa, irmãos, isso numa igreja que Paulo não conhecia, a igreja também não conhecia Paulo. Então Paulo está se apresentando. É natural que Paulo falasse primeiro, né, da sua credencial como apóstolo, né? Por que isso, irmãos? Porque o apostolado, ele não era algo tão aceito pela igreja como algo comum por outra pessoa. Apesar da palavra apóstolo ter um significado comum, né? Apóstolo é mensageiro, né? Aquele que leva uma mensagem, isso é que é a palavra, né? Especialmente ligado a alguém que vai levar uma mensagem a um povo distante, a uma pessoa distante. Então, embora essa palavra fosse comum, mas quando ela estava ligada ao Evangelho, havia uma restrição de aceitar que apóstolos seriam só os 12, né? Então vamos lá, né, Bibiana? Agora vamos explicar. Porque uma das condições lá em Atos capítulo 1, quando eles foram escolher Ananias, lembra? Alguém para ficar no lugar de Judas, né, que tinha morrido. Então quando foram escolher, aí eles colocaram os discípulos, lá a igreja, né, que era composta de 120 pessoas só, a igreja então, ela colocou assim, que alguém para ocupar o lugar de Judas no apostolado, tinha que ser alguém que tivesse tido um contato com Cristo e que fosse testemunha, por isso fosse testemunha ocular das coisas que Cristo fez, né? E aí eles escolheram entre 2 lá e caiu a sorte sobre Matias. Aí depois Paulo passou a ser designado apóstolo, né? E aí Paulo até argumenta sobre isso. Quando a igreja de Corinto, a igreja de Corinto é muito problemática, irmãos. Um dia nós vamos ter que conversar sobre a igreja de Corinto, né? Depois 2 anos do seu camarão, né? Depois nós vamos para Corinto. Mas a igreja recusou a reconhecer o apostolado de Paulo. E Paulo precisou mostrar que ele tinha essas credenciais. Ele disse assim: o Senhor me apareceu, então eu vi o Senhor, né? Eu ouvi a palavra da sua boca, está dizendo, ele falou comigo, né? E depois ele disse assim: além disso, eu vi Cristo ressuscitado, que ele apareceu primeiro a Cefas, que era Pedro, e depois a mim, diz ele, e a mais de 500 pessoas que sobrevivem, algumas delas sobrevivem até hoje, até a data em que ele estava escrevendo a carta aos Coríntios lá, né? Então, ele mostrando que ele tinha toda a credencial de ser apóstolo, embora ele não tivesse feito parte dos 12, né? Mas ele era como que um 13º apóstolo, né? Então estava ali. Depois, mais na frente, nas viagens missionárias, Barnabé incorpora o número dos apóstolos, né? Os irmãos lembram que na igreja de Antioquia estavam orando, né? Então, e o Espírito Santo disse: separai-me agora Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho, né, preparado. E aí Paulo e Barnabé saíram e eles foram chamados de apóstolos, porque eles foram enviados, né? Então, mas o termo aqui, apóstolo como enviado de Barnabé e de Paulo, era um, e o apóstolo dos 12 era outro sentido, né? Então o sentido dos 12 era aqueles que viram o Senhor, que conviveram com o Senhor. E no caso de Paulo e Barnabé, mais na frente, é porque eles foram enviados para pregar o Evangelho. Tem pergunta, gente? Eu estou falando, dando oportunidade? O segundo versículo ele fala que foi profetizado pelos profetas. Está falando de Paulo? Nós vamos chegar lá, vamos chegar, tá? Pastor, a palavra apóstolo aqui é a mesma raiz de Apocalipse, da palavra? Não, porque Apocalipse é revelação. Mas E apóstolo Pois é, porque eu é mensageiro. Que o apo era uma palavra grega para fora. Na verdade, a palavra grega para apóstolo, Cláudio, ela tem uma outra raiz, sabe? A palavra ela está ligada a mensageiro e não a revelação, sabe? Então o termo transmissor, o apóstolo era o que transmitia a revelação, né? Então a ligação é nesse sentido. O apóstolo é que transmitia a mensagem, né? A mensagem que foi colocada. Então agora a palavra separado, irmãos,
é a mesma palavra que tem a raiz de fariseu, né? O fariseu era alguém que era separado do povo para viver, né, dentro do costume da lei judaica. Então a mesma palavra que é para separado aí também é usado para fariseu, né? Um fariseu que era alguém escolhido para viver e viver a lei, né? E guardar a lei e também servir de intérprete da lei, como a maioria dos fariseus eram escribas. Pastor, Irmão? a questão de apóstolo é uma questão complexa e que já gerou muita confusão. A Igreja Católica considera que ela é quem tem os seguidores dos apóstolos que pode substituir os apóstolos. Hoje as igrejas evangélicas e umas chamadas evangélicas têm apóstolos da autoridade. Então, hoje o critério de apóstolo me parece que é um critério mais de autoridade. Título. É um título hoje. Não só um título de autoridade. Sim, é pastor, bispo, apóstolo, assim. Como é que o senhor... Pois é, então, biblicamente, como nós explicamos aqui, tem essas os dois lados, né? O apóstolo, como aquele que foi, como título, né, de apóstolo, né, como cargo de apóstolo, foi dado para os 12 que conviveram os 3 anos do ministério de Jesus. Esses eram apóstolos nesse sentido. Depois veio apóstolo como todo aquele que foi enviado para levar a mensagem a um povo distante. Então, se o título hoje for dado a alguém que ocupa essa função de levar o evangelho a um povo distante, ou levar a palavra a um povo distante, não tem problema nenhum dele ser chamado de apóstolo. Se for... Hoje ele é chamado missionário. Que a mesma, porque a palavra apóstolo depois foi traduzido para o latim mission, né? E mission no latim que deu missionário depois, né? Então, na tradução. Então a ideia, se a ideia for essa, não tem problema nenhum a pessoa ser chamada de apóstolo. Por quê? Porque é um enviado, um missionário enviado para levar a palavra distante. Agora, a nível de título, para função de autoridade, não tem respaldo nenhum biblicamente, né? Nenhum, né? Os pastores, eles foram chamados, né? Na Bíblia eles foram chamados de pastor, de mestre, de bispo, né? O presbítero e bispo é a mesma coisa, né? E foram, em alguns casos, quando exerciam essa atividade, apóstolos, mas não como um termo assim, essa categoria menor, essa outra maior, essa né? Hierarquia, né? Como a igreja, como é usado hoje, né? Aí não tem respaldo bíblico para isso, né? A questão de palavras que determinam cargos e tudo traz sempre dificuldades, né? O próprio termo pastor, hoje há grupos de igreja e tudo que todo mundo é pastor. Sim. Né? E há uma dificuldade, sobretudo com essa questão de apóstolos. E especialmente os termos que estavam ligados à autoridade na igreja, eles estavam condicionados ao reconhecimento do presbitério, né? Então o presbitério precisava reunir, como fizeram com Timóteo. Então, como a igreja de Éfeso não estava querendo aceitar a autoridade de Timóteo, Paulo disse assim: olha, não se envergonhe do dom que foi te concedido, né, e foi ratificado por mãos do presbitério, o dom que há em ti, né? Ele diz que foi, então, ou seja, Timóteo foi reconhecido primeiro como pastor, e depois ele foi ordenado pelo presbitério para ser pastor. Então ele não se auto-intitulou pastor, né? Hoje o problema está que qualquer pessoa hoje, né, pode se intitular pastor, abrir uma igreja e assim, e há respaldo até na lei para isso, né? Porque se fizer uma associação, né, já pode ser, né? Mas as igrejas tradicionais e reformadas, elas têm muito cuidado com isso, né? Tem muito cuidado
Inclusive, um dos cuidados, né, que a igreja tem, a igreja reformada, é de não ter pastoras, né, mulheres no pastorado, né? E Paulo explicou isso de uma forma muito clara, tanto para a igreja de Corinto como para a igreja de Éfeso, né, que é por uma questão de autoridade. Na carta né? de Timóteo nós vamos ver Vai hoje à noite. Hoje à noite vai falar sobre isso. Então é uma chamada para hoje à noite, né? Uma prévia, tá? E hoje à noite, e se ficar dúvida, e depois nós respondemos aqui, na próxima escola, tá bom? Mais perguntas, gente? Não, então vamos seguir. Ele diz assim: separado para o Evangelho de Deus, né? O que é o Evangelho? A palavra Evangelho, a raiz dela as boas novas, né? No grego é boa, e euangélio, né? Euangélio, então boa, angélio é evangelho, boas novas, então é novas, né? Então ficou boas novas. Então a pregação das boas novas. Então Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado, ele foi separado por Deus para anúncio do quê? Das boas novas. Quais são essas boas novas? Ele vai falar sobre isso assim, amplamente, né? Então vai dizer nas cartas, né? Por exemplo, termos dados ao Evangelho do Reino, Evangelho do Reino, Evangelho de Jesus Cristo, né? Filho de Deus, o Evangelho de Deus, Evangelho do Reino de Deus, Evangelho da graça de Deus, Evangelho do seu Filho, Evangelho de Cristo, Evangelho da glória de Cristo, Evangelho da vossa salvação. Todos esses termos estão aqui no Novo Testamento, né? E todos eles falam da mesma coisa, das boas novas da salvação em Cristo Jesus, Evangelho da paz, Evangelho do nosso Senhor Jesus, Evangelho glorioso do Deus bendito, né? E aqui, especialmente, né, Paulo está falando o Evangelho aos gentios, né, as boas novas aos gentios, e Apocalipse encerra dizendo o eterno Evangelho, ou seja, desde o passado, né? Mas alguém levantou a mão? Foi eu pergunto assim, porque ele falou da boca dele o que ele era. Chamado foi isso, né? Mas aí fala que se ele foi profetizado nas Escrituras, está registrado nas Escrituras que ele... Então, mas aí vamos lá, seu James, vamos entrar no segundo versículo? Se é ele ou se é Jesus. Sim, nós vamos entrar no segundo versículo e vamos ver o que outrora foi prometido, tá? Vamos no segundo versículo aqui. Até aqui, gente, tem dúvida aí? Está tranquilo? Então vamos lá, versículo 2, ele diz assim: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio de seus profetas, nas sagradas Escrituras. O que foi prometido? Quando ele diz no qual? O Evangelho, que ele havia dito anteriormente. Então foi o Evangelho que foi, não o apóstolo Paulo, né? E nem Cristo, né? Mas o Evangelho. Então ele diz assim, lendo o versículo 1, que ele era servo chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual, então o Evangelho de Deus, né, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. É o Evangelho. E esse Evangelho fala de quem, gente? Acerca de seu filho. Acerca de Jesus. Então o Evangelho que foi anunciado, que Paulo estava anunciando, iria anunciar aos romanos, é esse Evangelho que fala do seu Filho, de Jesus, do Evangelho de Deus, que fala do seu Filho Jesus, e que isso foi, esse Evangelho que fala de Jesus, ele foi anunciado aonde, irmãos? Nas santas. Que santas Escrituras é essa que Paulo está falando? O Velho Testamento, porque agora não tinha o Novo Testamento ainda. Então, lá no Velho Testamento, o Velho Testamento falou de Jesus, e agora Paulo está dizendo, então eu estou falando de Jesus, que já foi anunciado, já foi dito lá no Velho Testamento, né? Então, nas Escrituras Sagradas, os judeus se referiam ao Velho Testamento como Escrituras Sagradas, né? Então, sagradas, por quê? O termo sagrado na Bíblia, o santo, né, sagrado na Bíblia, é o sentido de estar separado. Então, as Escrituras são sagradas, são santas, não é porque
não contém erro nenhum nas escrituras, não contém mesmo, né? Mas não é por isso, não. É porque é separado dos outros escritos normais, porque havia vários outros escritos, mas as escrituras foram um escrito especial, inspirado por Deus, né? Para falar do propósito de Deus, da vontade de Deus, e nesse propósito e vontade de Deus estava a vinda de Jesus, seu Filho, para a salvação. Então as boas novas é justamente o anúncio de que Jesus Cristo viria para salvar aquele que nele cresce. Então a ideia que Paulo está passando é dizer, o Evangelho foi anunciado no Velho Testamento, e ele falava da pessoa de Jesus. Então Cristo foi anunciado quando? Lá no Velho Testamento. Irmãos, se a gente começar, se tivéssemos tempo aqui para a gente citar os textos do Velho Testamento que fala da pessoa de Jesus, inúmeros textos nas Escrituras, sempre toda a mensagem do Velho Testamento era sobre a vinda do Messias, ou seja, de Cristo, que viria, né, Jesus, que viria para ser o Salvador. Então você pega desde o princípio, lá na palavra de Deus a Eva, né, que ele disse assim, a Eva não, a Satanás, né, que disse que da mulher ia nascer uma semente que ia pisar a cabeça da serpente, pisar a cabeça de Satanás. Então ali já estava anunciando a pessoa de Cristo. Depois vem Moisés na lei, né? Então Moisés diz assim, que Deus levantará um servo que é muito maior do que eu, né? E aí já está falando de Jesus. Aí se você vier para Isaías, os profetas maiores, né? Especialmente Isaías, gente, Isaías narrou, veja, Isaías viveu cerca de entre 400 a 600 anos antes de Cristo nascer aqui no mundo. Então Isaías falou até da forma com que Cristo iria morrer na cruz. Até isso, está lá no capítulo 53 de Isaías, está registrado tudo o que ia acontecer, está lá. Joel falou, também acharam o livro de Isaías lá nas cavernas, né? E está lá as partes lá dos manuscritos. Oséias ou Joel, não me falha a memória, falava que um filho se nos deu, nasceu, o governo estará sobre os seus ombros, tudo descrevendo tudo, uma virgem conceberá, dá à luz um filho. Então tudo estava no Velho Testamento, falando a respeito de Cristo. Então o que Paulo está dizendo assim, olha, isso que eu estou anunciando a vocês aqui não é algo novo, é algo que foi profetizado lá no Velho Testamento, nas Santas Escrituras. O povo judeu aguardava com ansiedade o Messias. Sim. Inclusive eles preparavam, onde eu ouvi isso, estou voltando até para perguntar, as suas virgens, porque ele falaria que a virgem conceberia. Então havia uma expectativa disso entre eles, ou não? Sim, não. Inclusive, quando Cristo nasceu, teve muitos Jesus, né, na época de Jesus Cristo. Então, qual o nome? Né? Jesus é o nome que é transliterado de Josué, né? Então veio passando, né, por gerações, né? Sempre esperando, só que não esperava que seria miraculosamente, né? Esperava que seria da união de um judeu com uma virgem judia, e ela daria à luz a um filho que seria o Messias, mas não o libertador de Israel, né? Mas não que fosse de forma como aconteceu, né? Que a virgem concebeu sem a presença de um homem, né? Então, sim. As boas novas do Evangelho não é citar o que foi feito no passado, é citar o cumprimento do que foi feito no passado. Então a boa nova é porque ele agora falava que cumpriu o seu profecia. Então, por isso que ele diz assim, o qual foi por Deus outrora prometido. Sim. Então, Deus prometeu, e agora estava se cumprindo, né? Então ele diz, já se cumpriu, agora ele está anunciando para eles, Jesus veio, e é esse evangelho que eu vou pregar para vocês, vou ensinar para vocês aqui. E onde que está? Está nas Sagradas Escrituras. Então está lá no Velho Testamento. Os profetas falaram dele lá no Velho Testamento. E agora, né? Aí falaram, o Evangelho falou, né? Era a promessa de Deus, né? A qual foi outrora prometido, diz ele aqui, pelos santos profetas nas Sagradas Escrituras. O que foi prometido? Ele diz logo no versículo 3. Olha aí o versículo 3. Com respeito ao quê? Ao seu filho. Né? E aí, com respeito a quem? Então, a Jesus. Há duas palavras, irmãos, para criança na Bíblia. Uma delas
huios, né, do grego, que é filho, como filho natural, né? E há uma outra palavra, teknon, que é criança. Então a palavra que é usada aqui é filho, é a palavra de filho, não criança, né? Então, porque ele não está pensando só na origem humana de Jesus, e ele vai explicar daqui a pouquinho. Ele vai estar pensando em Jesus como um todo, né? E não só como a parte humana de Cristo, né? A natureza humana de Cristo. Então ele diz assim, que com respeito ao seu filho, que é Jesus, né? Então, o qual, aí ele vai definir, colocar duas coisas. Ele diz aqui, o qual segundo a carne, né? Segundo a carne, a natureza humana, né? A palavra traduzida aqui é por natureza humana. A palavra carne na Bíblia tem vários sentidos, muitos sentidos, né? Uma delas é a natureza pecaminosa, outra é a vontade de fazer o pecado. A minha versão traz humanamente. Aqui a palavra traduzida é justamente a natureza humana, né? Então a natureza de Cristo era humana, né? Então está dizendo, então ele, segundo a carne, né? Ele veio de uma origem humana. Qual que era a origem humana? Da descendência de Davi. Então, se você quisesse comprovar historicamente o nascimento de Jesus, tem, porque ele faz parte de uma linhagem. Qual que era essa linhagem? Davi. Por isso que Deus, quando colocou Davi no trono, disse que jamais faltaria um herdeiro para ocupar o trono de Davi. E aqui agora Cristo é esse herdeiro segundo a carne, que veio para ocupar o lugar de Davi, da descendência de Davi. Mas olha que coisa interessante, ele diz assim, com respeito ao seu filho, ele diz assim, do qual veio. Então, quando ele diz assim, ele veio, quer dizer que ele passou a existir, segundo a carne, como? Da descendência de Davi. Mas olha a palavra que ele usa logo seguido no próximo verso, verso 4, ele diz assim, e ele foi designado. Ele não diz, ele foi feito. Não é? A versão traz declarado. Pois é, agora mudou, porque ele estava falando da parte humana. A parte humana, como que era Jesus da parte humana? Da descendência de Davi, homem da descendência de Davi. E da parte divina? Ele foi designado. Ele não foi feito filho de Deus. Então Jesus não foi feito por Deus. Isso aqui, irmãos, na época que Paulo estava escrevendo isso aqui, havia uma controvérsia muito grande, sabe por quê? Porque haviam pessoas que negavam doutrinas, né? Mas já, no sinal, são 10 horas. 10 e 5. Por isso que vai demorar 2 anos. Aí o texto diz aqui, vamos lá, vamos fechar, né? Aqui. O texto, quando diz assim, que ele que ele veio da descendência de Davi, havia pessoas que diziam, doutrinas que surgiram nessa época aqui, que dizia que Cristo não tinha carne, que era só espírito. Então era um espírito que apareceu. Então dentro da igreja existia esse pensamento. Então Paulo aqui já estava assim, quebrando essa heresia, né, de que Cristo não tinha carne. Por isso, irmãos, quando João escreve a carta, ele fala assim, aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo, lembra? Então, aí João está dizendo claramente, porque na época de João aqui, essa doutrina tinha entrado no meio da igreja e quase todas as pessoas estavam pensando que Cristo não tinha carne. Porque como explicar que miraculosamente ele entrou no cenáculo com as portas trancadas, né? Como que ele aparecia num lugar, né, de repente, como apareceu na estrada de Emaús, né, junto com as outras pessoas, de forma miraculosa. Então ele dizia, ele não tinha carne. Então Jesus não ressuscitou em carne. Aí, falando, ele não nasceu em carne, ele não ressuscitou em carne. Então aqui Paulo quebra isso. Quando ele diz assim, ele foi designado Filho de Deus, ele está dizendo assim, que ele existia antes de ter sido feito carne, né? E aí o Evangelho de João fala, né, lá, que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então aqui agora Paulo está defendendo a natureza divina de Cristo. Então Cristo tinha duas naturezas, uma natureza humana 100% humana e uma natureza divina 100% Deus. Então ele está dizendo aqui, ele foi designado Filho de Deus. E aí, o que prova
que Cristo foi designado Filho de Deus. O restante do versículo explica. Ele diz assim: com poder, segundo o Espírito de Santidade, aqui o Espírito de Santidade é o Espírito Santo, né? Pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que tem muita coisa para a gente conversar. Tem muita coisa para a gente conversar, né? Nós não vamos poder estender, mas nós vamos só falar aqui, irmãos. A ressurreição de Cristo é a prova evidente da sua divindade. Então, o testemunho de que Cristo era o Filho de Deus, né, que ele era vindo de Deus, é que ele ressuscitou dos mortos. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, acabaria tudo. Então, a ideia que Paulo está querendo passar para a igreja aqui de Romanos é a seguinte: olha, ele era perfeitamente homem, mas ele era o Filho de Deus que veio, por isso ele é o Salvador. Nós vamos falar depois, né? Ele é o Salvador, porque ele foi designado, ou seja, ele foi revelado, ele foi demonstrado por meio da ressurreição que ele era o Filho de Deus, né? Então ele ressuscitou dos mortos. E em carne, né? Eu acho que é essa a ideia é essa: diferença. Carne e espírito, né? Então, quando Paulo escreve essa carta aqui, Paulo já está assim defendendo, né, a doutrina do Evangelho e quebrando qualquer possibilidade aqui de falsos ensinos que estavam correndo na igreja. Então, vamos pensar, para a gente concluir, vamos pensar que Paulo estava se auto-apresentando à igreja de Roma. Então, Paulo estava dizendo assim: é isso que eu creio e é isso que eu vou anunciar para vocês. É essa a verdade. Então, isso é muito importante, irmãos, pensar que uma igreja recebendo uma carta e ela lendo essa carta logo no início e vendo isso que Paulo está declarando na carta, ele está dizendo assim: olha, isso é a mensagem que eu quero entregar para vocês, que eu vou pregar para vocês. Pastor, eu não me lembro quem, mas alguém ou uma instituição, um seminário, uma denominação, disse uma coisa muito séria sobre Romanos: que se o resto da Bíblia todo fosse destruído, com Romanos nós manteríamos toda a nossa doutrina. E é verdade, é verdade. Por isso que a carta aos Romanos foi tida como a excelência das cartas, né? Agora, interessante, né? Porque a maioria das cartas, irmãos, para a gente ir fechando, né? Concluindo, a maioria das cartas, elas foram escritas para resolver problema. Então, se você ler as cartas, você verá que houve problemas na igreja e Paulo, ou os outros apóstolos que escreveram, né? Pedro, João, eles escreveram as cartas para corrigir problemas que estavam acontecendo na igreja. A carta aos Romanos não tem essa intenção, porque Paulo não conhecia a igreja. Então, Paulo não tinha informação nenhuma de erros doutrinários, de erros de prática, né, dentro da igreja. Então, tudo que Paulo estava escrevendo, ele está dizendo assim: é isso que eu creio, é isso que eu creio, né? Então, por isso essa carta é de tão grande valor, tão importante, né? As outras cartas são, porque elas vão corrigir problemas da igreja, mas essa não. Essa aqui, o objetivo é dizer assim: ó, isso que eu estou ensinando para vocês aqui, estou falando para vocês na carta, é aquilo que eu recebi do Senhor e eu estou trazendo para vocês. Essa é a mensagem, né, do Evangelho, né, para os gentios. Isso é maravilhoso. Parece que Paulo queria ir à Espanha, não é isso? Sim. Ele quer o apoio da igreja em Roma, porque senão não teria muito sentido ele escrever para Roma. Então, dentro da introdução, eu devia ter falado isso, eu não falei na introdução. O período em que Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele estava fazendo aquela coleta na Macedônia. Lembra que os crentes de Jerusalém estavam passando fome, né? E aí Paulo então resolve fazer uma campanha, um recolhimento de oferta nas igrejas da Macedônia, né? E aí para levar para Jerusalém, os santos em Jerusalém. E aí a ideia que a Paulo transmite, ele fala isso, né? Que ele estava nessa ocupação e ele iria deixar essa oferta em Jerusalém e depois ele iria até Roma, e a esperança dele é que Roma o enviasse até a Espanha. Então vamos pensar, Itália e Espanha, né? A cidade que Paulo provavelmente teria ido, né? Se ele foi entre a primeira e a segunda prisão, porque Paulo foi preso a primeira vez em Cesareia, e aí depois ele foi solto, e aí depois ele foi preso de novo, né? E onde a segunda vez ele ficou até a morte.
né? Mas entre uma prisão e a outra, os historiadores acreditam que Paulo esteve até na Espanha. E uma das cidades da Espanha que Paulo esteve chama Tarragona. E eu estive lá, eu conheci a cidade, né, lá em Tarragona, né? Deus me deu essa graça. Na cidade de Tarragona, é uma cidade, a prova, provavelmente que Paulo tenha estado lá, é porque lá tem um circo romano, tipo de um coliseu, né, romano, tinha uma casa de banho, eu visitei lá, vi, né, tinha prisões, masmorras lá, né, como os prisioneiros ficavam, e lá tinha então esse tipo de coliseu onde os gladiadores lutavam, né, e os cristãos também foram mortos. E lá uma estátua de Paulo, lá na praça central da cidade. A cidade mesmo, ela deve ter menos do que a cidade de Confins, assim, uma ocupação talvez de uns 5 mil habitantes no máximo, a cidade. Ela é cercada com uma muralha muito grande, em que na muralha tem casas. Então as pessoas, a muralha é feita de 2 paredes, né? E aí no meio da muralha assim as pessoas vivem nessa muralha. Então tem os portões para entrar. E fora da cidade tem outra cidade, que foi construída por fora das muralhas, né? E lá na Praça Central tem um busto de Paulo lá, né? Uma estátua de Paulo, onde fala que Paulo esteve em Tarragona, né? Lá nessa cidade da Espanha, né? Que era uma colônia romana nessa época. Então Paulo esteve lá, passou por Roma. Passou em Roma, ele foi preso em Roma, né? Aí ele pensou em ir, ele pensou em ir até Roma, receber o apoio de Roma, talvez financeiro, para ele chegar até a Espanha. Mas como ele foi preso, ele não foi solto, e ele ficou um período, então os estudiosos acreditam que esse período que ele ficou lá em Roma, ele ficou esperando ser solto. Quando ele foi solto, aí ele teria ido até a Espanha e levado o Evangelho até a Espanha, né? Mas isso a gente não tem relato bíblico, né? Porque o capítulo de Atos se encerra, né, no capítulo 28, falando da prisão de Paulo, né? Em Roma, né? E a forma com que Paulo foi preso em Roma. Uma forma muito diferente dos outros prisioneiros. Talvez Nero, que era o imperador da época de Paulo, né, no primeiro momento concedeu. Os judeus tinham algumas regalias com o Império Romano. Por exemplo, os judeus, eles pagavam um imposto diferenciado, eles podiam guardar o sábado, eram regalias que os judeus tinham. E Paulo, como era judeu e romano ao mesmo tempo, né? Então 2 nacionalidades. Então Paulo, quando foi preso em Roma, ele foi preso numa prisão domiciliar, né? Ele não foi da segunda vez, não. Na segunda vez ele foi para masmorra, mas na primeira prisão ele pôde morar por sua própria conta, numa casa. Alguns acreditam que quem pagava o aluguel para Paulo era uma irmã de Paulo, né? E aí manteve Paulo nessa prisão domiciliar até ser solto, né? E aí a única exigência que o Império fez foi que a guarda do Império, o Império Romano tinha 2 guardas, né? Tinha uma guarda que era a guarda do Império, que era a guarda do Senado, que guardava a cidade, e tinha a outra guarda que era que fazia as campanhas e as lutas, as guerras. Então essa guarda, que era a guarda da cidade, do imperador e do Senado, era chamada de pretoriana. E aí Paulo foi guardado por esses soldados chamados pretorianos, né? E na carta aos Coríntios, Filipenses, Paulo diz que ele estava preso, mas o Evangelho não estava preso, de maneira que toda a guarda pretoriana já sabia do Evangelho, né? Então, eu creio que ele aproveitava a oportunidade para pregar o Evangelho. Imagina, irmãos, uma vez eu falei assim, pregar na cadeia é o melhor lugar, porque ninguém foge. Não é? E Paulo estava lá, acorrentado a um guarda, e a guarda mudava de 3 em 3 horas. Então chegava Paulo falava assim, agora é sua vez, 3 horas que eu vou. 3 horas falando de Jesus. Acorrentado a um guarda? Preso a um guarda de 3 em 3 horas. A guarda mudava de 3 em 3 horas. No banheiro, Deixa eu aproveitar aqui. Fazer o quê, né?
achava muito estranho Paulo ter sido preso da maneira que foi, tudo, Paulo, grande Paulo. Aí um dia me veio o seguinte pensamento: se ele não tivesse sido preso, as cartas não teriam sido escritas. Quando acontece conosco, a gente não vê, mas Deus sabe. Não controla, Fica né? quietinho aqui, que eu preciso falar através de você, não fica quieto. Você vai pregar não só com a boca, né? Mas também com a letra, né? E outra coisa, irmão, se Paulo não tivesse sido preso, dificilmente o evangelho chegaria à casa de César, né? Ou seja, à casa do imperador. E quando ele escreveu não sei se foi aos Coríntios, se não me falha a memória, ou foi Tessalonicenses, ele fala assim, que os da casa de César te saúdam. Então, pessoas converteram através de Paulo por causa dessa prisão. E qual foi o chamado de Paulo lá? Você vai levar o meu nome perante reis e autoridades. Então, Deus estava cumprindo aquilo. Paulo nunca imaginou que ia ser assim, né? Pensou que talvez ele iria de forma livre para anunciar o evangelho, mas ele foi preso, mas fazia parte do propósito de Deus. Irmãos, o propósito de Deus é tão grande. Quer ver? A igreja de Filipos nasceu por meio de 3 pessoas, acredito eu. 3 pessoas, a igreja de Filipos. Aquela jovem que estava endemoniada e Paulo libertou, e ela se converteu. Então foi um membro da igreja. A Lídia, que era vendedora de púrpura, que estava no Rio, orando lá mais do Rio, Paulo pregou a palavra, ela se converteu. E o carcereiro. Agora, pensa comigo aqui, de que forma Deus iria salvar o carcereiro se não fosse por Paulo ter sido preso? E lembra, depois de ter expulsado o demônio da jovem, eles pegaram Paulo e Silas, bateram nos 2 e levaram os 2 para a prisão. Lá na prisão, acorrentados, meia-noite, eles cantavam louvores e oravam. Aí veio o terremoto, né? E o carcereiro se converteu. Então, gente, a coisa é tão preciosa. O propósito de Deus, ele se cumpre de formas assim mais diferentes possíveis que a gente podia imaginar, né? Deus queria salvar o carcereiro. Como é que Deus ia salvar o carcereiro? Mandando Paulo lá para pregar para ele. De que forma que Paulo iria na cadeia, gente? Paulo iria sair lá por boa vontade, ia lá na cadeia pregar para o carcereiro? De maneira nenhuma. Então Deus disse assim: eu vou mostrar para ele quanto importa sofrer pelo meu nome. Não foi essa a promessa que Deus fez para Paulo? No chamado? Ele disse: eu vou lhe mostrar o quanto importa sofrer pelo meu nome. Foi lá. É pouco, Deus. O Senhor é perfeito. Perfeito. Deus queria salvar uma família, a família do carcereiro. E Paulo teve que passar ser fustigado lá, né, por vara, lá na praça, preso, colocado lá na prisão, na masmorra, para que através daquele ato Deus fizesse um terremoto e o carcereiro se convertesse. E com ele toda a sua casa, toda a sua casa. E por fim, lembra da libertação de Paulo lá da prisão de Filipos? Lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16? Quem veio libertar Paulo? Não, lá na cidade de Filipos. Os chefes da cidade, as autoridades. E quando vieram porque descobriram que Paulo era romano. E eles tiveram que pedir desculpas para Paulo por ter feito aquilo com Paulo, né? Ter espancado Paulo. Eles vieram porque eles queriam soltar Paulo secretamente. E Paulo disse assim: não, sem motivo nenhum, eles nos espancaram, agora venham eles aqui, né, pessoalmente pedir desculpa, né? E aí tiveram que ir lá pedir desculpa e soltar Paulo. Mas o propósito de Deus foi cumprido. É maravilhoso, não é? Maravilhoso. Esse é o evangelho que nós cremos. A atitude da conversão foi iluminação do Espírito Santo. O princípio do trabalho dele é adquirir credibilidade para falar, e é só o Espírito Santo.
Tudo movido por ele, né, Senhor Jesus? Ele depois ressuscitou gente e tal. Falando a respeito de avental. Senhor João, o senhor falou isso aí, foi bom. Porque uma das credenciais também para ser apóstolo era fazer milagres, né? Por isso que Paulo realizou milagres, né? Amém, gente? Amém. Vamos continuar. Como é que é? Tá bom o ritmo aqui? Nós vamos continuar assim? Muito cheio de detalhes, né? Mas, não é? O objetivo é a escola, então o objetivo é aprender. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção, né? E à medida que nós vamos crescendo na carta, nós vamos desenvolvendo o nosso estudo aí, né? Tá bom? Vamos orar então. Pai, te louvamos, Senhor, por tua palavra, Pai, que é tão rica, Senhor. Ó Deus, por ela, Senhor, nós somos enriquecidos também, Senhor, porque aprendemos das grandezas da tua palavra e do Senhor, Pai, nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por termos a oportunidade de estudar a tua palavra. Amém. Continua, Senhor, falando ao nosso coração. Abençoa logo mais, Senhor, o culto da noite. E também no culto, Senhor, tua palavra seja anunciada, e, ó Deus, e ela produz o efeito que o Senhor designou que ela fizesse, Senhor, que ela não volta vazia, Pai, ó Deus, mas que ela cumpra aquilo que é a tua vontade, como me abraça, Senhor. Te louvamos, Pai, pelo privilégio de estudá-la, e te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre nós, hoje e para todo sempre. Amém. Irmãos, Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e até a noite.